Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula estratégica para o 45º Exame da Ordem Unificado 2025, primeira fase. Então aqui quem fala é o professor Alexandre Medeiros, de Direito Administrativo, e a nossa aula estratégica irá abordar alguns dos principais temas cobrados nessa primeira fase aí da Fundação Getúlio Vargas: organização da administração, bens públicos, LINDB, cuidado com LINDB, hein? Tá caindo em direito administrativo tanto da primeira fase como também na segunda fase, tá? Desapropriação, Lei 9784, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, aquela parte que trata de atos administrativos, extinção dos atos administrativos, que está na Lei 9784, lá no artigo 53. Duas questões aqui, vamos fazer esse trabalho estratégico a partir da análise de questões. Questões recentes, 2025, 2024, duas questões de agente público. Agente público é um tema que cai muito, sobretudo questões com base na Lei 8.112. Licitação, uma questão de licitação, uma questão de contrato, todas com base na Lei 14.133 de 2021, nova Lei Geral de Licitação e Contratos. Improbidade administrativa, a Lei 8429 de 92, já com a reforma da Lei 14.230 de 2021. Serviço público, responsabilidade e controle. Então espero que fiquem todos até o final aí da nossa aula. Trabalharemos aqui com 12 questões. Beleza, gente? Então vamos aqui, ó, a nossa primeira questão. Vamos lá. Do exame 44, ó, Juliana ajuizou duas ações indenizatórias que resultaram na condenação dos réus, obrigando-os a pagar vultosa quantia em dinheiro. A primeira foi ajuizada em face de uma autarquia e a segunda em face de uma sociedade de economia mista que realiza atividade econômica em regime concorrencial, cujos bens não estão afetados ao serviço público. Ou seja, o que é que a questão está dizendo? Que é uma sociedade de economia mista, regida pelo direito privado, os bens são privados e não estão afetados à prestação de serviço público, de forma que eles não atraem qualquer característica atinente aos bens públicos. Aquelas características da imprescritibilidade, inalienabilidade, impenhorabilidade, então nada disso se aplica, porque são bens privados, são bens particulares que não estão afetados à prestação de serviço público. Então a questão deixou muito clara. Muito claro isso. Considerando que ambas as condenações transitaram em julgado e estão em fase de cumprimento de sentença, Juliana questionou você, que está aí me assistindo como advogado, acerca da viabilidade de penhora dos bens das mencionadas entidades administrativas. Considerando a definição legal de bens públicos, assinale a opção que indica a informação correta que você prestou. Então vamos lá. Observe que a questão pede a definição legal. Onde é que está essa definição legal? Está no Código Civil, porque o Código Civil fala de bens. E como fala de bens, fala também de bens públicos, a partir do artigo 98 da Lei 10.406, que é o Código Civil. E aqui nós temos bens de uma autarquia e bens de uma sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica, em regime concorrencial, cujos bens não estão afetados à prestação de qualquer serviço público. Autarquia é pessoa jurídica de direito público. Sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado e que compõe a nossa administração pública. Não é isso? Que se divide em administração direta e administração indireta. Então, na administração direta, nós temos a União, Estado, Distrito Federal, município, seus órgãos internos, essa subdivisão interna de competência que nós conhecemos como desconcentração, e
a repartição de competência que ocorre da administração direta para a administração indireta, portanto envolvendo aí duas pessoas diferentes, descentralização. E aí nós temos as entidades da administração indireta descentralizada, as autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público, as fundações públicas, que podem ser de direito público quando tem as mesmas características das autarquias, ou de direito privado, quando o regime se aproxima do regime das empresas estatais, que abrangem as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, essas empresas estatais que são pessoas jurídicas de direito privado. E o que é que diz o nosso Código Civil? Ele diz no artigo 98 que são públicos os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Então, mesmo que pertençam a uma entidade da administração pública, como empresa pública, sociedade de economia mista, se essas pessoas são pessoas jurídicas de direito privado, então os bens são particulares, de acordo com a definição legal do Código Civil. Então, olha ela aí, de acordo com essa definição legal, são bens públicos todos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Então, para a definição legal, só é bem público aquele que pertence a uma pessoa jurídica de direito público. Logo, somente os bens públicos é que atraem aquela característica da impenhorabilidade dos bens, ou se até fosse um bem particular, poderia até ser até um bem particular, mas ele poderia atrair a característica da impenhorabilidade se ele estivesse afetado a prestação de um serviço público por força do princípio da continuidade do serviço público. Mas a questão deixou claro isso. É uma sociedade de economia mista, portanto, pessoa jurídica de direito privado, que explora atividade econômica em regime não concorrencial, e os bens não estão afetados ao serviço público. Portanto, os bens das autarquias, sendo bens públicos, são bens impenhoráveis. Os bens da sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, que não estão afetados à prestação do serviço público, são bens penhoráveis. Então, diante disso, a resposta correta da nossa questão, olha aí, é a letra D de dado. D de dado, então, é uma questão que envolve tanto a análise do tema organização da administração pública, como envolve o tema bens públicos. O que é que diz a letra D? A penhora dos bens da sociedade de economia mista é possível, porque são bens privados e que não estão afetados à prestação do serviço público. Porque é possível até que um bem seja privado e que atraia a impenhorabilidade se ele estiver afetado à prestação de um serviço público, como o ônibus, o veículo, como o vagão do metrô. Então, pode ser um bem ali da empresa concessionária de serviço público, então é uma pessoa jurídica de direito privado, de acordo com o conceito legal, é um bem particular, mas como está afetada a prestação do serviço público, em nome da continuidade do serviço público, ele atrai essa característica da impenhorabilidade. Não é o caso da questão. Já os bens da autarquia não podem ser penhorados porque são bens públicos. Então, os bens da sociedade de economia mista são bens privados. Os bens da autarquia, eles não podem, são bens impenhoráveis, porque são bens públicos. Compreendendo isso? Então, vamos à questão de número 2. A questão de número 2. Aqui do exame 41. Olha só. Há mais de 10 anos, o município Delta trava uma batalha judicial com a sociedade empresária Y, em decorrência de uma construção irregular que, apesar de não causar qualquer tipo de risco, não logrou
obter a devida licença administrativa por violar formalmente as normas então vigentes, mas que trouxe diversos benefícios sociais e turísticos para a coletividade. Então, é interessante. A sociedade empresária é uma construção irregular, fato, porque não tem a licença, então viola normas legais, viola normas vigentes, não tem a licença, a construção é irregular, mas gerou benefícios sociais e turísticos para a coletividade. Em decorrência do clamor público, o prefeito do município Delta determinou a realização de uma consulta pública para viabilizar a celebração de um compromisso que encerrasse a situação jurídica contenciosa com vistas a melhor atender ao interesse geral, já que gerava diversos benefícios sociais e turísticos para a coletividade. Em razão disso, os representantes da Sociedade Y buscaram você que está aí, como advogado, com o objetivo de esclarecer se a conduta do prefeito está adequada ao ordenamento jurídico, notadamente do que concerne, olha só, as normas de interpretação e aplicação do direito público. Diante dessa situação hipotética, com base no texto da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, assinale a opção que apresenta corretamente sua orientação sobre a mencionada consulta. Então, gente, vamos ter atenção, vamos ler os artigos 20 a 30 da LINDB, acrescentados pela Lei 13.655 de 2018. Certo? Então, muito importante para você que na segunda fase vai fazer ou não direito administrativo, mas sobremaneira para você que vai fazer direito administrativo na segunda fase. Em todo caso, estamos vendo aqui uma questão da primeira fase, cobrando a LINDB, antiga LIC, Lei de Introdução ao Código Civil. Já tem muito tempo isso, agora é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque não se restringe ao direito civil, mas a todo o direito. E ela sendo cobrada aqui na primeira fase da prova de direito administrativo. Porque desses artigos 20 a 30, acrescentados pela Lei 3.655, isso ficou conhecido como Estatuto da Segurança Jurídica e fala da administração pública, fala da atuação do gestor e dos órgãos de controle, inclusive do Poder Judiciário e demais órgãos de controle, sobre a atuação da administração pública. E um dos dispositivos, a lei fala especificamente da possibilidade de celebração de um compromisso diante de uma irregularidade. Então veja que interessante. Aquele raciocínio binário de que se o ato vale, então ele é mantido. E se o ato é inválido, então ele será anulado, será extinto. Esse raciocínio binário, ele começa a perder espaço diante de algumas inovações que vêm acontecendo no ordenamento jurídico. Entre essas inovações, a feita em 2018 na LINDB. Veja que estamos falando de um ato ilegal, porque a questão diz que viola normas vigentes. Então é um ato ilegal, mas a lei passou a admitir que se faça um compromisso encerrando uma situação jurídica contenciosa, uma situação jurídica de conflito, inclusive nesse caso de uma licença irregular. Então, eu vou trazer para vocês o artigo 26 da LINDB para que a gente possa avaliar as alternativas da questão. Olha bem. Para eliminar irregularidades, repare, para eliminar irregularidade, então, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, foi exatamente o que disse a questão, né, que tinha uma situação jurídica contenciosa e que era uma licença irregular,
inclusive no caso de expedição de licença. Está expresso aqui, meus amigos. Está falando de licença, está falando de situação contenciosa, está falando de irregularidade, e para eliminar isso tudo, mesmo nos casos de licença irregular, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico, e quando for o caso, e aí vai ter que se avaliar caso a caso, após a realização de uma consulta pública, e a questão inclusive fala da consulta pública, porque teve um clamor popular. E por que teve esse clamor? Porque a obra irregular gerou um efeito positivo, inclusive do ponto de vista turístico, de acordo com a questão. E presente razões de relevante interesse geral, tudo isso está na questão, poderá celebrar, olha aqui, ó, um compromisso. Então está na lei. Então, portanto, olha, muito importante. Leitura é pequeno, gente. O artigo 20 a 30. 20 a 30 da LINDB. Ok? Então, celebrar um compromisso com os interessados, observar a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. Então, o que é que só vai produzir efeitos a partir da publicação oficial? O compromisso. O compromisso só irá produzir efeitos após a publicação oficial. Agora, tem algumas regras que esse compromisso deve seguir. O parágrafo 1º diz que o compromisso buscará uma solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais. Óbvio, não poderia ser com os interesses particulares, né? Estamos falando de interesse público, administração pública, princípio da impessoalidade. Então, deve ser, o que mais? Vamos lá, minha gente? Proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais. Ok? Veja só, a administração, né, diante de um ato irregular, de uma irregularidade, uma incerteza jurídica, uma situação jurídica contenciosa, inclusive na expedição de licença, resolveu fazer esse compromisso aí com os interessados. Compromisso com os interessados. Isso significa exonerar permanentemente os administrados em geral, exonerá-los daquelas obrigações legais? Claro que não. Esse compromisso é para uma situação pontual. É para resolver aquele ponto. Para resolver a insegurança e irregularidade decorrente daquela situação especial. Então, ela não será uma carta branca geral para daqui para frente os particulares poderem cometer aquela irregularidade que foi objeto do compromisso. Não, é só para aquele caso ali. Então, o parágrafo 1º, inciso 3, diz que o compromisso não poderá, olha só, conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral. Porque aí você estaria dando ao compromisso o poder de revogar uma lei. Se existem deveres, condicionamentos, regularidades estabelecidas em lei, não poderia um compromisso celebrado com um particular interessado implicar em exoneração permanente daquele dever ou daquele condicionamento, porque seria como se o compromisso estivesse revogando a lei. O compromisso não pode fazer isso. Então, o compromisso é para resolver aquela situação em especial. Só produzirá efeitos após a publicação oficial. E, além disso, esse compromisso deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para o cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. Então, o compromisso prevê as obrigações, o prazo para o cumprimento das obrigações e as sanções para o caso do descumprimento. Pronto. Então, diante disso tudo, ficou muito fácil agora. Vamos analisar aqui as alternativas. A letra A diz assim: é vedado ao município realizar o almejado compromisso? Não, pode realizar o compromisso, acabamos de ver, está na LINDB. O referido compromisso poderá conferir à sociedade Y a desoneração permanente de dever reconhecido por orientação geral? Não, nós vimos que, ao contrário, não caracteriza
exoneração geral de dever ou de condicionamento. Letra C, o compromisso, então letra A está fora, letra B está fora. Letra C, o compromisso pretendido deve produzir efeitos a partir da respectiva formalização antes mesmo da publicação oficial. Não, nós vimos que o compromisso só pode produzir efeitos após a publicação oficial. Letra D, o compromisso em questão deverá buscar a solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais. Então, resposta, ó, letra D. Ok? Letra D, com base na LINDB. Então, a questão inteira aí feita com base na lei de introdução às normas do direito brasileiro, ok? Muito importante, a LINDB tem caído bastante, vem crescendo a cobrança da LINDB. Na prova de direito administrativo, desses artigos, do 20 até o artigo 30, está caindo tanto na primeira fase, como também na segunda fase. É evidente que todos aí farão segunda fase em direito administrativo, não é mesmo? Então vamos lá para a próxima questão. Questão 3. O município Alfa fez editar um decreto expropriatório por utilidade pública do bem de propriedade de Constância, sob o fundamento de que o imóvel é necessário para a construção de uma escola. Constância recusou-se a formalizar acordo. Olha bem, Constância não formalizou acordo na via administrativa. E nós sabemos que a desapropriação tem uma fase administrativa. Se houver acordo, encerra por ali, uma desapropriação amigável. Mas se não tiver acordo, a desapropriação se desdobra na fase judicial. Então, Constância recusou-se a formalizar o acordo na via administrativa na medida em que tem robustas provas de que, na realidade, o objetivo da desapropriação é uma vingança pessoal do ex-cônjuge Rosalvo, que é o prefeito, minha gente, e é quem subscreve o mencionado decreto. E aí o município, já que não houve acordo na via administrativa, o município ajuizou a respectiva ação de desapropriação, ou seja, ação judicial, com base na Lei Geral de Desapropriação, que é o decreto 3365 de 1941. Em razão disso, Constância procurou você como advogada a fim de elucidar questões atinentes ao problema por ela enfrentado. Considerando estritamente os fatos narrados, assinale a afirmativa correta. Então, o que é que dizem aqui as alternativas? A desapropriação não apresenta qualquer vício, considerando que o motivo invocado no decreto é válido, independentemente de Rosalvo ter dela se utilizado para fim de vingança. Bom, no motivo formal foi dito o quê? Que ele quer construir uma escola, não é? Mas a parte interessada, a questão disse que tem provas robustas de que, em realidade, Rosalvo está se vingando da proprietária do imóvel, que é a sua ex-esposa. Então, meus amigos, olha só. Este ato foi praticado não para atender uma finalidade pública. Esse ato foi praticado por motivo de uma perseguição, para atingir uma pessoa. Então, é evidente que este ato ele não é válido. Ele é um ato inválido porque ele foi praticado para atender um interesse pessoal. É um ato praticado com desvio de poder ou de finalidade, que é uma espécie de abuso de poder. Lembram disso? Abuso de poder é gênero, no qual são espécies o excesso de poder, que é um vício no elemento competência, excesso de poder, e o desvio de poder ou de finalidade, como a própria expressão sugere, que é um vício no elemento finalidade do ato administrativo e, portanto, é um ato eivado pelo vício da finalidade e que agride o princípio da impessoalidade. A letra B diz: em sede de contestação
Na ação de desapropriação, Constância pode invocar qualquer matéria de fato ou de direito, mediante a produção de provas que viabilize ao Poder Judiciário a verificação da existência ou não da situação de utilidade pública invocada no decreto. Bom, essa afirmação, ela assim como a letra A, ela também está errada. Por quê? Porque de acordo com a Lei Geral de Desapropriação, Decreto-Lei 3365 de 1941, a matéria passível de ser abordada na contestação da ação de desapropriação, ela é vinculada. Ela só pode versar, por imperativo legal, sobre um vício processual ou então a impugnação no preço que foi ofertado na via administrativa pelo imóvel que está sendo desapropriado. Então, impugnação do preço ou então vício de ordem processual, que é exatamente o que diz a letra C. Olha aqui no finalzinho da letra C. A contestação na ação de desapropriação só pode versar sobre vício processual e impugnação de preço. Ô, professor, e aí faz o quê? Se o ato é ilegal, porque é eivado pelo vício do desvio de finalidade, um ato praticado com abuso de poder, ela vai ter de propor uma outra ação, meus amigos. Uma outra ação. Por quê? Porque essa questão do desvio de finalidade não pode ser objeto, por lei, não pode ser objeto da contestação. Então, o que é que diz a letra C? A utilização da desapropriação por Rosalvo para se vingar da ex-cônjuge constitui desvio de finalidade, vício insanável, não pode convalidar, certo? Então, vício de finalidade não admite a convalidação, somente o vício de competência não exclusiva e forma não essencial é que admite a convalidação. Então, em tese, vício de motivo, objeto e finalidade são vícios insanáveis, nulidade absoluta que não admite conserto, saneamento ou convalidação, que deverá ser alegado, olha aqui a resposta, em ação própria. Então, na contestação não vai rolar isso aí, essa alegação, porque a contestação só pode versar sobre vício processual ou impugnação do preço. Então vai ter de entrar com ação própria discutindo esse desvio de finalidade. Ok? Então a resposta dessa questão é a letra C. C de casa. E a letra D diz, olha, o município não poderia ter ajuizado a ação de desapropriação na medida em que esta depende da realização de acordo na via administrativa para a consumação da perda da propriedade, e nós já falamos errado, porque a ação de desapropriação ela tem a fase administrativa e pode ter ou não a fase judicial, caso não haja acordo na via administrativa. Então, não havendo acordo, o procedimento é ingressar mesmo com a ação judicial. Então, eu trago aqui para vocês ó, os dispositivos. Os dispositivos, aliás, eu tinha saído aqui da tela, né? Então, olha aqui, ó. A letra C, a letra correta, olha ela aqui, ó. Vou colocar ela de novo aqui, ó. A letra C, tá? Então, a letra A, a letra B, a letra D de dado que estão erradas. Então, a resposta é a letra C e os dispositivos correspondentes do Decreto-Lei 365, o artigo 10, o artigo 10A, parágrafo 3º e o artigo 20. Olha o que diz o artigo 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente. Ok? Então, se não rolou o acordo, desapropriação vai se desdobrar aí na fase judicial, dentro de 5 anos, contato da data da expedição do respectivo decreto. Após esse prazo, o decreto caducará. O poder público, olha o 10A, o poder público deverá notificar o proprietário apresentando-lhe oferta de indenização. Rejeitada a oferta ou transcorrido o prazo sem manifestação, o poder público procederá na forma dos artigos 11 seguintes, que tratam do quê? Do processo judicial. Ok? Então, se não fez acordo administrativo, ingressa com ação o poder público ingressará com ação judicial de desapropriação. E o artigo 20 é aquele que trata da contestação. A contestação só poderá versar, como disse a questão, né, o item correto, sobre vício processual ou impugnação do preço.
qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta, ou seja, por ação própria, por uma ação autônoma. Não poderá ser discutida uma outra questão na contestação. Contestação, na ação de desapropriação, ou vai discutir o preço, vai impugnar o preço ofertado, aí aquele que está sendo desapropriado, ele não acatou, ele não aceitou o preço, vai impugnar o preço, ou então ele vai alegar algum vício de ordem processual. Ok? Então, é questão 3, a resposta é a letra C. Vamos aqui à questão 4. Questão 4. Aqui do exame 42, né? Então, João Silva, servidor público federal estável. Olha, servidor público federal estável. Ao assumir o cargo efetivo com atribuições atinentes ao controle interno da administração, constatou que nos últimos 10 anos foram proferidos numerosos atos administrativos que ensejaram efeitos favoráveis a destinatário de boa-fé. Isso já vai lembrando alguma coisa? Porque tem uma lei que fala isso, efeitos favoráveis a destinatários de boa-fé. Quem lembra que lei que fala disso? Ato que gerou efeitos favoráveis a destinatário de boa-fé, a Lei 9784. Lei 9784 de 1999, a lei que regula o processo administrativo federal. E essa referência aí ao ato que gerou efeitos favoráveis ao destinatário de boa-fé está lá no artigo 54 dessa lei. Esses atos continham vícios de legalidade, sendo certo que em muitos deles o vício era de forma. E se o vício é de forma, falamos isso, é possível a convalidação. É possível a convalidação de ato praticado com vício de competência e de forma, mas nem sempre. Só é possível convalidar se for vício de competência não exclusiva ou vício de forma não essencial. Então, se a questão especificar e disser que é competência exclusiva ou uma forma essencial à validade do ato, como, por exemplo, a observância de contraditório de ampla defesa, não dá para convalidar. Aí você que está aí foi contratado como advogado de Pedro, particular que figura como interessado em um determinado processo administrativo, analisado por João Silva. À luz da Lei 9784, assinale a opção que corretamente materializa a essência da consultoria jurídica que você, como advogado, apresentou a seu cliente Pedro. Então vamos ver. A eventual anulação, então repare, é uma questão que está falando aqui de Lei 9784 e também de atos administrativos, porque a Lei 9784 trata de atos administrativos, fala de anulação, revogação, convalidação, tudo isso está lá. Fala do elemento competência, tudo isso é tratado na Lei 9784. A eventual anulação dos atos administrativos viciados não precisa de motivação diante dos vícios verificados. Isso está errado. O artigo 50, inciso 8 da Lei 9784, artigo 50, inciso 8, diz que os atos que importem em anulação, revogação, convalidação ou suspensão de atos administrativos devem ser motivados. Motivação que deve ser feita com exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos que fundamentam a edição do ato. Compreenderam? Então, a anulação precisa ser motivada, sim. Letra B. Os atos administrativos viciados podem ser revogados. Não. Quando se fala aqui em ato viciado, a questão falou em ato viciado, ela está falando, olha aqui em cima, em vício de legalidade. Então está falando de um ato ilegal. E se o ato é ilegal, o caso não é de anulação. Perdão, o caso não é de revogação, como disse a questão. Se o ato é ilegal, o caso é de anulação. Então é uma distinção clássica quanto à extinção dos atos administrativos, a diferença entre a anulação e a revogação de atos. O artigo 53 da Lei 9784 trata disso e diz, olha, os atos ilegais devem ser anulados, enquanto os atos inconvenientes ou inoportunos podem ser. Então, ela faz, inclusive, essa distinção entre deve e pode. Quando fala do ato ilegal, ela diz deve ser anulado. Ato ilegal deve ser anulado.
o ato inconveniente, o ato inoportuno, ele pode ser revogado, respeitados os direitos adquiridos. Observem que o respeito aos direitos adquiridos do artigo 53 da Lei 9784 diz respeito ao tema da revogação. Porque no tema da anulação estamos falando de ato ilegal. E aí o próprio artigo 53 diz, porque do ato ilegal não se originam direitos. Se do ato ilegal não se originam direitos, então não há se falar em respeito a direitos adquiridos. Porque nem mesmo direitos foram gerados. Agora, o ato ilegal é o ato que é legal, todavia se mostra inconveniente ou inoportuno, ele pode ser objeto de revogação. Nesse caso, como o ato é legal, ele pode ter gerado algum direito que já se incorporou ao patrimônio jurídico do interessado, esse direito adquirido deve ser respeitado. Compreenderam isso? Sigamos. A letra C. Os vícios de forma, caso se evidencie que não irão acarretar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, são passíveis de convalidação. Verdade. Quem diz isso? O artigo 55. O artigo 55 diz que os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados por quem? Pelo judiciário? Não. Pela própria administração. Quando dessa decisão de convalidação não se evidencie acarretarem lesão a interesse público nem prejuízo a terceiros. Ok? Então, se não vai gerar lesão a interesse público, se não vai gerar prejuízo ao terceiro, isso é evidente que não vai acontecer. Então, esse ato que apresentou um defeito sanável, qual seja a forma ou competência, ele poderá ser objeto de convalidação. Então, a resposta à questão é a letra C, ok? E a letra D diz assim, nos processos analisados por João Silva, os atos administrativos viciados poderão ser invalidados a qualquer tempo, por não há prazo para o exercício do direito de administração anular. Aqui está errado. Por que está errado? Porque o artigo 54 da Lei 9784 diz que o direito da administração anular os seus próprios atos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai no prazo de 5 anos contados da data em que foram praticados, salvo comprovada a má-fé. Então, comprovando má-fé, ele vai poder ser anulado mesmo depois de 5 anos. Então, a resposta à questão 4 é letra C. E eu trago aqui para vocês as disposições legais da Lei 9784 pertinentes a tudo que nós falamos. O artigo 50, inciso 8, que fala da motivação. O artigo 53, que fala da anulação e revogação. O 54, que fala do prazo decadencial de 5 anos, isso cai bastante. Lembrando que não se aplica esse prazo decadencial para convalidar atos cuja nulidade é determinada pelo próprio texto constitucional, como, por exemplo, a admissão de servidor para cargo efetivo sem concurso público. É a própria Constituição Federal que diz que esse ato é nulo. Então você não vai poder convalidar porque já tem mais de 5 anos. Você não vai poder utilizar um artigo da legislação infraconstitucional para afastar a determinação constitucional, certo? Então, tirando essa hipótese, tem a decadência aí de 5 anos e o artigo 55 que fala da possibilidade de convalidação pela própria administração quando se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, como disse a questão. Portanto, questão 4, resposta letra C. Ok, minha gente? Então vamos aqui para a próxima questão, questão número 5, aqui do exame 43. Vamos aqui ao texto da questão, que diz assim: Tertuliano vem acumulando, então aqui é uma questão de agente público, né? Vem acumulando ilicitamente 2 cargos públicos em autarquias federais diferentes. Então já sabe que estamos falando de Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Ao detectar tal situação, após os devidos trâmites, a autoridade competente notificou o servidor para que ele optasse pelo cargo em que pretendia permanecer. Pode isso, gente? Caso de acumulação de cargos? Pode sim. Verificada essa acumulação de cargos, a autoridade competente notifica para que o servidor faça a opção por um dos cargos.
Somente quando ele não faz essa opção é que instaura o processo, tá? E aí, instaurado o processo, ele ainda tem uma segunda chance, uma segunda oportunidade. É que se até o último dia do prazo para a defesa ele fizer a opção por um dos cargos, isso implica em exoneração do outro, ou outros, e a lei diz que ele está de boa fé se ele fizer essa opção. Em decorrência da omissão, ele não fez a opção de Tertuliano em realizá-lo de escolha, foi publicada a portaria atinente à instauração do processo administrativo disciplinar por acumulação ilegal de cargos. Tertuliano procurou você, como advogado, para saber das peculiaridades do andamento desse procedimento. Diante dessa situação hipotética, assinala a afirmativa correta. Então vamos lá. É uma questão de agente público, outra coisa, pessoal. Processo administrativo disciplinar. Dentro da Lei 8.112, que é bem grande, né? Lei com mais de 200 artigos, um dos temas mais cobrados é o regime disciplinar dos servidores. Então, o título 4 do regime disciplinar, o título 5 do processo administrativo disciplinar, muito importante. Lembrando que a falta de defesa técnica por advogado no PAD não ofende a Constituição, conforme súmula vinculante número 5. Então vamos lá. Letra A. A análise do caso deverá ser feita por uma comissão processante composta por 3 servidores estáveis, cujo presidente deverá ser ocupante de cargo superior de mesmo nível de Tertuliano. Essa questão está errada porque o processo administrativo disciplinar ele deve ser conduzido sim por uma comissão composta por 3 servidores. Verdade, estáveis. Ocorre que, no caso de acumulação ilegal de cargos, abandono de cargo e inassiduidade habitual, que são infrações que ensejam a pena capital, que é a pena de demissão, nesses 3 casos, o PAD correrá pelo rito sumário. É um rito mais rápido. E aí, neste caso, a comissão será formada por 2 servidores, e não 3. Então, olha o erro, olha a pegadinha. Para todos os demais casos, 3 servidores, mas para acumulação ilegal de cargos, abandono de cargo e inassiduidade habitual, 2 servidores estáveis. Letra B. A comissão processante, caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé de Tertuliano, deverá indicar o cargo que estará sujeito à pena de demissão. Isso é errado porque, de acordo com a lei, comprovada a má-fé, será aplicada a pena de demissão de todos os cargos envolvidos. Aí o que é que a administração federal deve fazer? Comunicar aos demais órgãos e entidades. C. A notificação para que Tertuliano realize a opção por um dos cargos vai contra a lei, pois ele deve ser demitido de ambos os cargos ilicitamente acumulados após o devido processo administrativo. Isso é errado, porque a própria lei que prevê que ele seja notificado para fazer a opção por um dos cargos. E diz mais, mesmo o processo já instaurado, ele tem até o último dia do prazo para a defesa para fazer a opção por um dos cargos, que é o que está na letra D de dado. A opção de Tertuliano por um dos cargos até o último dia do prazo para a defesa configura a sua boa-fé, é o que está na lei. Hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. Então, essa questão número 5, o gabarito dela é letra D de dado. Aqui, letra D de dado. E eu coloquei para vocês os dispositivos legais pertinentes da Lei 8.112 para a resolução da questão. Todos eles estão aqui no artigo 133. É o artigo 133 que trata da acumulação ilegal de cargos, do procedimento. E a lei manda aplicar esse procedimento com algumas alterações para os casos também de abandono de cargo, que é a ausência intencional por mais de 30 dias consecutivos, e a inassiduidade habitual, que é a ausência por 60 dias interpoladas não justificadas durante o período de 12 meses. Então aqui nós temos o artigo 133. Olha aqui a opção, a previsão, ó, de opção no prazo improrrogável de 10 dias. Tá vendo? Então, está na própria lei essa possibilidade. Depois,
Olha aqui, a instauração com a publicação do ato que constitui a comissão, ó, formada por 2 servidores estáveis e não 3. Para todas as demais hipóteses, que não seja de acumulação, inassistibilidade e abandono, 3 servidores. Mas para esses casos, 2 servidores. Instrução sumária, compreendendo indiciação, defesa e relatório, e o julgamento. E aqui, ó, olha aqui a opção, olha a resposta da questão. A opção pelo servidor até o último dia do prazo para a defesa. Então, a própria lei já diz, configurará a sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. E o parágrafo 6º que diz é que, caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplicar-se a pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria de disponibilidade em relação, olha só, aos cargos envolvidos. Todos eles, cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal. E aí, a administração deve comunicar aos órgãos e entidades de vinculação para que realizem os devidos procedimentos legais, ok? Então, questão 5, letra D de dado. Vamos aqui para a questão 6, chegando a metade aqui da nossa aula estratégica, tá? Vamos lá, exame 40, questão 6, também é uma questão de agente público. Então tem 2 questões de agente público aqui, porque agente público é um dos temas mais cobrados. Bom, olha só, Vicente, servidor público federal estável, praticou conduta que corresponde a crime na forma da legislação penal e se enquadra como falta funcional grave, passível de demissão. Ao tomar conhecimento de tal situação, a administração determinou a instauração de processo administrativo disciplinar com a designação de comissão processante composta por 3 servidores. Olha a diferença, tá vendo aí? Para o caso lá da acumulação, 2 servidores, que é o rito sumário. Para todos os demais casos que não sejam de rito sumário, 3 servidores. E rito sumário se aplica para quais situações? Acumulação ilegal de cargos, abandono de cargo e inassistibilidade habitual. Só para esses 3 casos. Todas as demais situações de demissão todas as demais situações serão objeto de PAD pelo rito ordinário, o que demanda uma comissão composta por 3 servidores e não apenas 2. Ocupantes de cargos efetivos. Alípio ainda não alcançou a estabilidade. Paralelamente, o juízo criminal competente recebeu denúncia em desfavor de Vicente em razão dos mesmos fatos. Considerando os dados apresentados, Vicente procurou você, como advogado, para esclarecer dúvidas acerca da mencionada situação. Assinar a opção que apresenta orientação jurídica que corretamente você prestou. Então, vamos lá. Olha bem. Letra A. O processo administrativo disciplinar em fase de Vicente não poderia ser instaurado na medida em que a responsabilização deve se restringir à esfera criminal. Certo ou errado? Está errado. Porque a lei diz expressamente que as responsabilidades civis, penais e administrativas serão cumulativas. Então, pela mesma conduta, o servidor pode responder nas 3 esferas. Se o servidor recebe uma propina para deixar de praticar um ato e com isso ele gera um prejuízo financeiro à administração, existe responsabilidade civil pelo prejuízo financeiro, responsabilidade administrativa porque receber propina é infração administrativa e responsabilidade criminal porque receber propina também é crime. Então, ele vai responder nas 3 esferas. E essas responsabilidades elas são cumulativas. Tá? Letra B. A nomeação de Alípio para compor a comissão processante do processo administrativo não é válida. E quem é Alípio? Alípio é um servidor, olha aqui em cima no enunciado, que ainda não alcançou a estabilidade. E o que é que a lei exige para compor a comissão? Que ela seja composta por 3 servidores estáveis. Como Alípio não é servidor estável, ele não poderia compor a comissão. Qual é o objetivo disso? É que o servidor que está compondo a comissão,
fique imune a pressões. Porque se ele não é estável, ele pode ficar com medo de fazer algo que desagrade e perder o cargo dele. Mas sendo estável, ele tem uma garantia, essa segurança. E isso confere a ele uma maior independência. Então, por isso que a lei exige que, para compor a comissão, os servidores sejam estáveis. Então, a resposta da letra B está correta. Por quê? Porque ela diz que a nomeação de Alípio não é válida. Realmente, a nomeação de Alípio ela não é válida. Então, a resposta da questão 6 é a letra B de bola mesmo. Letra B de Bahia. C. O recebimento da denúncia em desfavor de Vicente suspende a apuração levada a efeito em sede de PAD. Não, por que não? Porque eu já disse. O servidor pode responder nas 3 esferas. E as responsabilidades são independentes. Então, o fato de receber denúncia lá, de não receber, não vai influenciar na apuração administrativa aqui. Compreenderam? D. Eventual sentença absolutória penal, aí aqui o que acontece? Ele foi absolvido lá no crime. Deverá repercutir em demissão de Vicente, ainda que fundada na ausência de provas. Eventual sentença absolutória na ação penal deverá repercutir na demissão de Vicente, ainda que fundada na ausência de provas? Não. Por quê? Porque a sentença absolutória na ação penal só irá repercutir nas demais esferas, seja na esfera civil ou na esfera administrativa, se ela tiver por fundamento a inexistência de fato ou a negativa de autoria. Ou ela diz o fato não existiu, ou ela diz o fato existiu, mas não foi ele. Então, se foi uma absolvição com base no indúbio pro réu, uma absolvição por ausência de provas, essa absolvição ela não irá repercutir nas demais esferas, certo? Diante disso, a resposta da questão 6 é a letra B de bola. E eu coloquei aqui para vocês as disposições legais pertinentes. O artigo 121, que fala das responsabilidades na área civil, penal e administrativa, de onde? Da Lei 8.112, Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias federais, das fundações públicas federais. Esse estatuto, evidentemente, não se aplica aos empregados públicos das empresas públicas de sociedade de economia mista, porque eles são servidores do quê? Seletistas, pessoa jurídica de direito privado. Artigo 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se sendo independentes. Artigo 126. A responsabilidade do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato de autoria. E o 149 que diz, o processo é conduzido por comissão composta por 3 servidores estáveis, diferente do rito sumário, hein? Então, o PAD, porque tem a sindicância e tem um PAD. A sindicância pode gerar pena leve, de advertência ou suspensão até 30 dias. Para suspensão acima de 30 dias e demissão, que são sanções mais graves, obrigatoriamente o PAD. Mas o PAD pode ter um rito ordinário, 3 servidores na comissão, ou um rito sumário, 2 servidores. Rito sumário para os casos de acumulação ilegal de cargos, inassiduidade habitual e abandono de cargo, beleza? Então, dentre esses 3 servidores, a autoridade competente irá designar o presidente. E o presidente deverá ser ocupante de cargo efetivo igual ou superior ao do acusado, ou do indiciado, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. Observem que essa qualificação especial que a lei exige é apenas para o presidente, não para os 3 membros. Para os 3 membros, o que ela exige é que sejam servidores estáveis. Por isso que Alípio não podia participar da comissão, porque a questão diz que ele não era estável. Ele era servidor efetivo, ocupante de um cargo efetivo, aquele para cujo provimento se exige prévia habilitação em concurso público, mas não confundam efetividade com estabilidade. Ele é efetivo porque ocupa um cargo, ele é concursado, um cargo efetivo, que exige concurso público, mas estabilidade só depois de 3 anos. Então, durante o primeiro ano, segundo ano, por exemplo, antes dos 3 anos, ele é um servidor efetivo, porque ocupa um cargo público efetivo, para cujo provimento se exigiu o concurso público, mas ele não é estável ainda. E como ainda não é estável, ele não pode ser membro de uma comissão disciplinar, certo? E essa qualificação especial de ser ocupante de cargo efetivo, de mesmo nível superior,
ou uma coisa ou outra, ou ter nível de escolaridade igual ou superior do indiciado, é uma qualificação que se exige apenas para o presidente, então fiquem atentos a isso, porque já foi tema de prova. Não se exige essa qualificação especial para todos os membros da comissão, mas apenas para o presidente, ok? Então, olha aqui, a questão 6 é letra B de bola. Vamos para a questão de número 7, que fala sobre licitação, né? Lei 14.133, a licitação também é um tema muito cobrado, gente. Lei 14.133, eu sei que é uma lei grande, eu sei que a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores, ela é mais fácil. Tem muita coisa para memorizar? Tem. Mas o trabalho de vocês aqui, ele é mais de HD do que de processamento. O que é que eu quero dizer? Ele é mais de guardar informação. Não é um trabalho que vai exigir grandes intelecções, é HD. É HD. Porque tem muitos detalhes que devem ser memorizados dessas leis. A Lei 8.112, ela é um pouco mais fácil do que a Lei de Licitação, a Lei 14.133, que é muito grande, ficou maior ainda, né? Porque agora ela fala de pregão. Antes era uma outra lei, uma lei separada da lei geral, né? Ela fala do regime diferente, aspectos do regime diferenciado de contratação, então ela juntou tudo aí na Lei 14.133. Vamos lá, vamos ver o que a questão diz. O município Delta procurou o escritório Alfa com a intenção de contratá-lo, o escritório Alfa, para prestar serviços especializados de consultoria e auditoria financeira de natureza predominantemente técnica, diante de sua notória especialização. E aí, isso já está lembrando alguma coisa? Ó, se você estudou licitação, e eu sei que você estudou, você já sabe do que a questão está falando. Se está falando de contratação de serviço especializado, de consultoria e auditoria, de natureza predominantemente técnica e notória especialização, está falando de quê, gente? Qual é o tema? Me diz aí. Me diz aí qual é o tema que está falando. Escreve no chat aí qual é o tema que está falando. Óbvio, você já sabe que está falando de inexigibilidade de licitação, tá bom? Continuemos. Na reunião realizada entre os representantes do escritório e do município, o procurador do município Delta consignou que, para formalizar o mencionado negócio jurídico, pretende formalizar uma contratação direta, ou seja, sem a necessidade de realizar uma licitação, sob o regime jurídico da nova lei de licitações. Sobre a hipótese, na qualidade de advogado do escritório Alfa, consoante dispõe a Lei 14.133, 2021, assinale a afirmativa correta. Veja só. Contratação direta, aí a própria questão já conceituou que a contratação direta é contratação sem licitação. A contratação direta é um gênero que envolve duas espécies. A dispensa de licitação e a inexigibilidade de licitação. Então nós temos a inexigibilidade de licitação e a dispensa de licitação. A inexigibilidade de licitação é tratada no artigo 74 da Lei 14.133 e a dispensa no artigo 75 da mesma lei. Sendo que, quando falamos de dispensa de licitação, alguns autores aí na doutrina fazem a diferença entre licitação dispensável e a licitação dispensada. Genericamente, a grande diferença entre dispensa de licitação e inexigibilidade é o aspecto da viabilidade ou não da competição. Se a competição é inviável, inexigibilidade de licitação. Se a competição é viável, a competição é viável, pode ser caso de dispensa de licitação. Quando se fala em licitação dispensável, do artigo 75, a dispensa ela é discricionária. A administração pode ou não dispensar. Se ela quiser fazer a licitação, ela faz. Quando se fala em licitação dispensada, aí a doutrina fala em dispensa legal, em dispensa vinculada. A administração estaria obrigada a dispensar por determinação legal, ainda que a competição fosse viável.
essa licitação dispensada envolve casos de alienação de bens públicos imóveis ou de bens públicos móveis, que, como regra, exige a licitação, mas ela é dispensada em algumas situações que a lei elenca. Ok? Voltando aqui para a questão, ela falou de contratação de serviços especializados, de natureza predominantemente técnica e notória especialização. O caso é de inexigibilidade de licitação. Uma outra diferença é que o rol de situações legais de inexigibilidade é um rol exemplificativo. São exemplos, que é a situação do profissional do setor artístico consagrado pela crítica especializada da opinião pública. É essa situação dos serviços especializados de natureza predominantemente técnica com o profissional de notória especialização. É a situação do fornecedor, produtor de gênero exclusivo, só tem ele. Então são situações, são exemplos que a lei fornece de inexigibilidade, porque a competição é inviável. Já os casos de dispensa de licitação são casos taxativos. Ou a situação de dispensa está prevista na lei e haverá dispensa, ou não está na lei e não há dispensa. Não é possível ao administrador ampliar os casos de dispensa. Os casos de dispensa são taxativos, enumerativos, exaustivos ou números clausos, números fechados. Já os casos de licitação inexigível são casos abertos, porque a relação ela é meramente exemplificativa. Número aberto, que se fala também números apertos de número aberto. Ok? Então vamos aqui à letra A. A licitação não é exigível, ou seja, a licitação inexigível, devendo ser considerada de notória especialização a sociedade empresária cujo conceito decorrente de estudos, desempenho anterior, publicações, organização, equipe técnica ou outros requisitos relacionados às suas atividades permitem inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto contratado. O que é isso? Ctrl+C, Ctrl+V da lei. Então, a questão 7, a resposta é letra A. Letra A de quê, minha gente? Letra A de aprovação. Pode ser também letra A de amor. Letra A de Alexandre. Compreendeu? Então, questão 7, letra A, licitação inexigível. Aí a letra B diz assim, a licitação na modalidade de concurso é necessária. Pô, já está errado, a gente falou lá que é inexigível. B, a licitação dispensada. Não, não é dispensa, é inexigibilidade. E a letra D diz, a licitação na modalidade de diálogo competitivo, não, não é necessária, é necessária, não, não é necessária nenhuma modalidade. Aliás, eu tirei da tela, né? Olha para isso, gente, olha para isso, olha o que eu fiz. Eu falei tudo sem a questão na tela, foi? Que absurdo, né? Então, volta aqui, ó, a questão 7, ó. A resposta é a letra A, tá? Aqui, ó. Certo? Que diz que a licitação, ó, não é exigível, ou seja, a licitação é inexigível, beleza? E aí depois eu comentei aqui, ó, a letra B, C e D, que estão erradas porque falam que a licitação é necessária, na letra B e D, só mudam a modalidade. Lembrando que são modalidades de licitação hoje, né? A concorrência, o concurso, o leilão, pregão e diálogo competitivo. As antigas modalidades tomada de preço e convite não existem mais. E a letra C, que diz que é caso de licitação dispensada, está errado, porque nós vimos que é de licitação inexigível. Olha aqui. Olha o fundamento legal. Olha aqui, ó. Os fundamentos legais. O artigo 74, inciso 3, lembrando que é um rol exemplificativo, e diz que a licitação é inexigível no caso de contratação dos serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual, ó, com um profissional ou empresa de notória especialização, foi exatamente o que a questão disse, e ela fala assim, ó, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Então tenham atenção com isso aí. É vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Então não pode contratar diretamente serviço de publicidade e divulgação com o argumento de inexigibilidade, porque a lei veda de forma expressa. Ok?
E aí, ó, patrocínio de defesa ou causas judiciais e administrativas é um exemplo de serviço técnico especializado. Então, aqui no caso, voltando aqui, ó, foi a contratação de consultoria e auditoria financeira. É um exemplo de serviço especializado, mas eu estou trazendo aqui, ó, um outro exemplo, que é o patrocínio ou defesa de causas judiciais e administrativas, ou seja, o trabalho do advogado. E esse conceito de notória especialização, ó, ele existe em dois momentos da lei. Tanto no parágrafo 3º do artigo 74, ele conceitua o que é notória especialização, assim como fez a questão, e também no artigo 6º, inciso 19, também conceitua notória especialização. Mesma coisa, é um absurdo isso, é uma repetição de artigo desnecessário, por isso que a lei fica grande, mas houve aqui essa repetição desse conceito de notória especialização conforme foi copiado lá na questão. E aí eu chamo a atenção que o patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas é um caso de inexigibilidade, serviço técnico profissional, trabalho do advogado. E aí eu chamo a atenção para vocês que teve uma tese fixada pelo STF. O julgamento foi em 2024, ó, mas a publicação foi esse ano, em fevereiro de 2025. E, na verdade, embora tenha sido já no final de 2024, a tese foi fixada fazendo referência à Lei 8666, dizendo que pode sim haver a contratação direta de serviços advocatícios pela administração pública por inexigibilidade de licitação, pode, e embora ela tenha sido feita com base na Lei 8666, ainda de forma mais recente, aqui ó, pela a petição 14.601, aqui embaixo, ó, o julgamento em setembro, mas foi publicado agora, 1º de outubro de 2025, e nessa petição 14.601 se reafirmou essa tese do STF fixada no julgamento do tema 309, e já se fez referência à nova lei de licitação e contrato, a lei 14.133 de 2021. Então é sim, é constitucional sim, é possível sim haver a contratação de serviços técnicos, serviços especializados de natureza predominantemente intelectual, aqui, como de consultoria, auditoria financeira, que foi cobrado na questão, mas também, entre outras situações, a de patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. Então, só fiz aproveitar a questão para fazer essa referência a vocês do serviço do advogado. O advogado pode ser contratado e ver inexigibilidade de licitação, cumprindo os requisitos legais, inclusive com base nessa tese fixada no julgamento do tema, colocar aqui de novo, do tema 309, e reafirmada aqui pela petição 14.601, já bem mais recente, final de setembro, com decisão publicada em 1º de outubro de 2025, já dizendo que com base na nova lei, a 14.133, o raciocínio permanece o mesmo. É possível a contratação direta por inexigibilidade de licitação de serviços advocatícios pela administração pública, cumprindo-se os requisitos legais. Beleza? Então, vamos aqui, questão 7, colocar aqui só para você registrar o gabarito, que foi logo a letra A. Quando é letra A, talvez o pessoal fica com medo de marcar, né? Logo a letra A. Mas vamos aqui à questão 8. Vamos à questão 8. Deixa eu sair daqui que eu fiquei na frente do texto. Aqui do exame 42. Após o devido procedimento licitatório, olha, foi formalizado com a sociedade empresária experta determinado contrato de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra. Então aí fizemos a questão 7 foi de contrato, questão 8 uma questão... Não, a questão 7 foi de licitação, né? A questão 8 agora é de contratos. Também com base na lei 14.133. Sendo certo que no curso do contrato a contratada, ou seja, a sociedade experta, inadimpliu com diversos encargos previdenciários e trabalhistas decorrentes da aludida vez. Então, olha só. Em razão disso, a administração contratante, veja a diferença de terminologia. A lei no artigo
Sexto, diferenciar contratante de contratado. Contratante é a administração e contratado é o particular que foi contratado pela administração. Ela consultou a respectiva assessoria jurídica para dirimir dúvidas atinentes à responsabilização do poder público e ou condutas que poderiam ser adotadas na situação descrita. Qual é a situação descrita? Inadimplência da empresa contratada com encargos, olha só, previdenciários e trabalhistas. Então vamos lá. A Lei 14.000, à luz, né, do disposto na Lei 14.133. Olha só. A Lei 14.133, ela tem um tratamento específico para esse contrato. Ó. Contrato de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra. Então ela fala especificamente desse tipo de contrato e ela fala também do tratamento específico dessa inadimplência referente a encargos previdenciários e encargos trabalhistas. Então tem um tratamento específico, diferenciado da lei sobre a situação tratada na questão. E isso é trabalhado no artigo 121 da Lei 14.133. O artigo 121 é o fundamento legal para a resolução dessa questão. E ela foi feita também, como boa parte das questões e que nós estamos fazendo aqui, as questões foram retiradas da lei. Significa que o candidato poderia responder à questão conhecendo o texto legal. Por isso a importância de ler o texto da lei. Seja da Lei 8.112, seja da Lei 14.133 de licitação e contratos, seja da LINDB, seja da Lei 8.429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, com a atualização da Lei 14.230 de 2021. A Lei 8.987, que é a Lei de Concessão e Permissão de Serviço Público. A Lei 11.079 de 2004, a Lei de Parceria Público-Privada. Não tem para onde escapar. Não tem como. O sujeito quer ser advogado, óbvio que ele tem de gostar de ler a lei, de conhecer a lei. Correto? Então, se vai ser advogado, vai ser inscrito no OAB como vocês serão. Então, evidentemente, não tem como, eu quero ser advogado, mas eu não gosto de ler lei. Então, não dá, minha gente. Se eu não gosto de ler lei, se eu não gosto de conhecer a lei, vai fazer uma outra coisa. Mas é óbvio que o advogado tem que trabalhar com a lei. Eu sei que hoje em dia, na prática, infelizmente, alguns tribunais, até mesmo superiores, não gostam muito. Essa coisa de ler é uma coisa chata, né? Porque tem a lei, a gente quer fazer o que a gente quer e a lei fica dizendo que não pode. Mas é assim que tem de ser. Em um Estado democrático de direito, tem de seguir a lei e cumprir a lei e, sobremaneira, a Constituição Federal. Então, olha só. O artigo 121, eu vou colocar ele na tela e depois a gente volta para as alternativas, para verificar as alternativas. Olha o que ele diz, ó. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Tá? Então, somente o contratado é que será responsável por esses encargos. Só que aí o parágrafo primeiro diz assim, ó, a inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à administração a responsabilidade pelo seu pagamento. Observe que no parágrafo primeiro ele falou encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. No caput ele falou trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. Mas no parágrafo primeiro ele falou trabalhistas, fiscais e comerciais e faltou quem? Faltou falar dos previdenciários. Faltou falar dos previdenciários. Por quê? Porque olha o que diz o parágrafo 2º do artigo 121. Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Olha, minha gente, o que a questão cobrou. Serviço contínuo com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Repetindo, serviço contínuo com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. A administração responderá, olha só, meus amigos, solidariamente pelos encargos previdenciários.
Então, em relação aos encargos previdenciários, não tem conversa. Em se tratando de contratação de serviço contínuo com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração responde solidariamente. Então, se o contratado não pagou os encargos previdenciários, a administração responde solidariamente. E, em relação aos encargos trabalhistas, subsidiariamente pelos encargos trabalhistas. Mas muita atenção! Subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, se comprovada falha na fiscalização no cumprimento das obrigações do contratado. Então, observem. Ele responde subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, mas tem uma condicionante. Ele só responderá, e não de forma solidária, mas de forma subsidiária. Primeiro cobra da empresa. Se não conseguir da empresa, vai para o poder público. De forma subsidiária, portanto. Mas o poder público, a administração, só responderá pelos encargos trabalhistas se ficar comprovado que falha na fiscalização no cumprimento das obrigações trabalhistas. Essa falha ou não, existência ou não de falha, influencia em relação aos encargos previdenciários? Não. Influencia somente em relação aos encargos trabalhistas. Em relação aos previdenciários, a responsabilidade é o quê? Solidária. Em relação aos encargos trabalhistas, a administração poderá responder subsidiariamente, não solidariamente, subsidiariamente, mas ainda assim responde subsidiariamente apenas se o quê, pessoal? Apenas se ficar comprovada a falha na fiscalização no cumprimento das obrigações. Esse dispositivo, em relação à responsabilidade subsidiária dos encargos trabalhistas, apenas no caso de comprovada falha na fiscalização, ela acolheu uma tese que foi fixada pelo STF no julgamento do tema, coloquei aqui para vocês, ó, no julgamento do tema 246, isso em 2017, e o STF já havia fixado essa tese, que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilização pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, e aí faz referência à lei antiga. Não transfere automaticamente. Primeiro, transfere de forma subsidiária, não solidária, de forma subsidiária. Estamos falando de encargos trabalhistas. E ainda assim, o poder público vai responder de forma subsidiária somente se ficar comprovado que, pessoal, falha na fiscalização. E para os paros previdenciários, a responsabilidade é solidária. Pronto, diante disso, nós podemos agora analisar as questões. Aliás, eu vou trazer para vocês aqui mais uma referência no que tange ao artigo 121. Que fala mais uma vez, ó, dessas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, que foi o que a questão pediu. Para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pelo contratado, porque veja, a administração responde por esses encargos trabalhistas de forma subsidiária se ficar comprovado que falha na fiscalização. Então a administração tem de fiscalizar. Então, para assegurar que está havendo cumprimento, para depois ela não responder de forma subsidiária, a administração, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá adotar, entre outras medidas. Então veja, é uma relação exemplificativa de medidas que podem ser adotadas pela administração. Para quê? Para garantir que o contratado está cumprindo com as suas obrigações trabalhistas, para depois ela não vir a ser responsabilizada de forma subsidiária. As medidas, no entanto, que a administração irá adotar para garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas devem estar previstas onde? Edital ou contrato. Tem de estar previsto edital ou contrato, certo? Quais são as medidas? Olha aqui. Exigir caução, fiança, condicionar pagamento, a comprovação de quitação das obrigações trabalhistas, efetuar o depósito de valores em conta vinculada. 4. Em caso de inadimplemento, verificou inadimplemento?
O que é que a administração pode fazer? É efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado. Gente, olha que fantástico. Na fiscalização, a administração constatou que tem verbas trabalhistas que não estão sendo pagas pelo contratado, pela empresa contratada, aos seus empregados. O que é que ela faz? A administração paga as verbas trabalhistas e desconta, deduz do pagamento devido ao contratado. Fantástico, isso para garantir o direito do trabalhador. Mas essas medidas devem estar dispostas onde? Em edital ou em contrato. E também, entre outras medidas, estabelecer os valores destinados a férias, 13º, salário, ausências, enfim. Outras situações e que vocês podem dar um print aí na tela, ler, ou vai pegar o artigo 121 e ler, porque é importante esse tratamento que ele dá especial para as contratações de serviços contínuos de regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Agora sim nós podemos retornar às questões, ou melhor, às alternativas. Então a letra A diz assim: somente a administração será objetivamente responsável pelos encargos trabalhistas e previdenciários resultantes da mencionada execução. Falso. Por que é falso? Porque nós vimos que em relação aos encargos previdenciários, a administração responde de forma o quê? Solidária. A letra B. Com relação aos encargos previdenciários, a responsabilização da administração é subsidiária. Falso, é solidária. Subsidiária para os encargos trabalhistas. C. A fiscalização por parte da administração contratante exime o contratado de responsabilidade, tanto em relação aos encargos trabalhistas como aos previdenciários. Falso. Por que falso? Porque essa fiscalização só exime a responsabilidade da administração em relação aos encargos trabalhistas, mas em relação aos encargos previdenciários não, porque a responsabilidade da administração é solidária em relação aos encargos previdenciários. A letra D. A administração contratante, mediante disposição em edital ou em contrato, poderá, em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado. Então, afirmação verdadeira, questão 8, letra D de dado, exatamente conforme nós vimos lá no artigo 129, parágrafo 3º. Então, questão 8, olha ela aí, letra D de dado, podemos adiantar, podemos seguir para a questão de número 9. Então vamos aqui só ajustar a parte técnica. Pronto. Questão de número 9, questão aí do exame 44, né, questão de 2025, diz assim: em dezembro de 2024, Lucas, servidor público seletista, no âmbito da empresa pública XYZ, permitiu culposamente que Matheus da Silva utilizasse veículos automotores da estatal, empresa pública, né, para execução de serviços particulares, ou seja, o veículo da empresa pública, que é uma entidade da administração, para serviço particular, sem qualquer relação com a empresa pública. Nesse contexto, após tomar ciência de que o Ministério Público deflagrou inquérito civil para apurar os fatos, Lucas, que é o servidor público, procurou você para, na qualidade de advogado, lhe prestar orientação jurídica sobre a posição de Lucas, considerando a Lei 8429, de Lei de Improbidade, e assinando a afirmativa correta. Bom, Lucas, quem é Lucas? É o servidor que agiu, como foi que Lucas agiu? Culposamente. Ele agiu culposamente e permitiu que um terceiro utilizasse o bem de uma empresa pública para serviços particulares, um bem de uma estatal para serviços particulares. E ele agiu culposamente. Meus amigos, improbidade. Ele agiu culposamente. E aí? Qual é a relação? Muito simples, né? Todo mundo já sabe, né? A relação é que não há improbidade. Não há improbidade.
a partir da Lei 14.230, que em 2021, que alterou a Lei 8.429, foi excluída a modalidade culposa da lei de improbidade. Então aqui poderia se falar em uma improbidade que causou prejuízo ao erário. O artigo 10 da Lei 8.429, que é improbidade por prejuízo ao erário, e que admitia a improbidade dolosa ou culposa. Mas a improbidade culposa foi abolida. Não existe mais desde 2021, não existe mais. Então improbidade desde 2021 só existe a título de dolo. Essa exclusão da modalidade culposa de improbidade foi objeto de impugnação perante o Supremo Tribunal Federal, foi objeto de análise, melhor dizendo, pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou tese no julgamento do tema 1199, dizendo que essa alteração é constitucional e de maneira que só há falar hoje em improbidade a título doloso, ok? Então vou colocar aqui o texto das teses, foram quatro teses fixadas aqui, a questão da retroatividade também, que o STF disse, olha, essas alterações elas são irretroativas, não retroagem, a não ser no que se relaciona a processo ainda não transitado em julgado. Então, se o processo ainda não transitou em julgado, está falando de improbidade culposa, aí nesse caso o processo será extinto, não é? Então, eu acho que foi até uma redação ruim, porque ela diz no item 2 aí, que vocês estão vendo, irretroativa, mas no item 3 ela diz, mas se ainda não transitou em julgado, aplica. Né? Então, se o processo ainda não transitou em julgado, e era um processo que estava cuja acusação era de improbidade culposa, então esse processo vai ser extinto por uma atipicidade superveniente. Agora, em relação ao novo regime prescricional, que foi profundamente alterado também pela Lei 14.230, aí a tese diz, olha, é irretroativo. Então, os novos marcos de prescrição fixados pela Lei 14.230, eles serão aplicados apenas a partir da publicação da lei, certo? Outubro de 2021. Então, em relação a essa improbidade culposa, já era, ela não existe mais, tá? Tem um outro dispositivo também, que foi cobrado aqui na questão, que diz assim, olha o que diz a letra B, que Lucas não está sujeito aos regramentos da lei de improbidade por não se enquadrar como um servidor público estatutário. Isso é errado. Por que é errado? Vou trazer para vocês o artigo 3º. O artigo 2º. O artigo 2º conceitua quem é agente público para fins de incidência da lei de improbidade. E esse conceito de agente público ele é o mais amplo possível, porque ele abrange o agente político, que tem mandato, o servidor público estatutário e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, seja por eleição, nomeação, designação, contratação. Quem que é contratado? O empregado público. Então, não necessariamente tem de ser servidor estatutário. O empregado público também pode ser atingido pela lei de improbidade. Ou por qualquer outra forma de investidura ou de vínculo, mandato, cargo, emprego. Olha aqui o empregado público. Cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º dessa lei. E acrescento que até mesmo um terceiro pode ser abrangido pela lei de improbidade. Aquele que não é agente público, aquele que mesmo não sendo agente público, mas se ele induz ou concorre dolosamente para a prática do ato de improbidade, ele está em curso na lei. Por quê? Porque só poderia ser mesmo a título de dolo, já que improbidade culposa não existe mais. Então o artigo 3º amplia as disposições da lei para aquele que mesmo não sendo agente público, induz ou concorre para a prática do ato de improbidade. Então, voltando aqui às alternativas, a letra A diz que Lucas responderá por ato de improbidade desde que comprove a perda patrimonial efetiva. Não, ele não responde não, porque ele agiu, olha aqui, culposamente, tá? A letra B já vimos que está errada, porque diz que ele não responde porque não se enquadra como servidor estatutário. Não, ele não responde porque não tem improbidade culposa mais. A letra C diz que ele não poderá ser responsabilizado por ato de improbidade, já que não agiu de forma
dolosa. Exatamente. Então, questão 9, letra C. E a letra D diz: ele não será responsabilizado pela prática de ato de improbidade, ou ele será responsabilizado pela prática de ato de improbidade, que importa o enriquecimento ilícito. Não, é falso, porque ele agiu culposamente, ainda que a modalidade culposa ainda existisse. A modalidade culposa ela só era possível para a improbidade do artigo 10, que é de prejuízo erário, e não para a improbidade de enriquecimento ilícito, que é do artigo 9º. E aqui, pela narrativa da questão, não se diz que houve enriquecimento ilícito dele. Ele permitiu que um terceiro, no caso Mateus, se enriquecesse, mas não foi o enriquecimento dele. Então, está errada aí a afirmação por vários motivos. Então, a questão 9, a resposta dela é letra, olha só, letra C, ok? Vamos aqui para as 3 últimas questões. Questão de número 10. Vamos lá. O Estado beta, após os devidos trâmites, promoveu a concessão de serviços de sua competência para a sociedade empresa Servicaus. Então imagine que situação. A empresa serve, o que é que ela serve? Ela serve caos. Em decorrência do descumprimento de algumas cláusulas contratuais que estão impactando a qualidade da atividade delegada, o poder concedente editou um decreto contendo a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida a fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares, legais e pertinentes. Está falando de concessão de serviço público. Estamos falando de que lei? Concessão comum. Lei 8987 de 1995. É mais uma lei importante para vocês. E essa lei é bem menor que as demais, né? Que eu falei aqui, a lei de improbidade. A lei de improbidade é pequena também, mas ela é bem menor do que a lei de licitação, do que o Estatuto dos Servidores. Em razão disso, a sociedade empresária Servicaus procura você na condição de advogado, a fim de obter esclarecimentos acerca da validade dos 10 dobramentos da medida adotada, assinada a opção que apresenta o esclarecimento correto. Então, o que é que aconteceu, gente? Houve aqui descumprimento de cláusulas contratuais. E aí, quais são as 2 principais formas de extinção do contrato de concessão? A caducidade e a incampação. A caducidade é quando está havendo inexecução total ou parcial do contrato. E a incampação é quando o contrato está sendo cumprido regularmente, mas o motivo de interesse público justifica a extinção do contrato. Aqui se falou em descumprimento de cláusulas contratuais. Então é inexecução total ou parcial do contrato. A hipótese aqui é de caducidade, que é feita por meio de decreto, como disse a questão. Se fosse a encampação, como o concessionário não está inadimplente, ele está cumprindo com o contrato regularmente na encampação, então é preciso lei autorizativa, preciso do poder legislativo, não basta o decreto. E além da lei autorizativa para a encampação, que não é o caso da questão, para a encampação tem de ter lei autorizativa e pagamento prévio de indenização. Para a caducidade, que é o caso da questão, basta o decreto, não precisa de lei autorizativa, porque na caducidade o concessionário está com culpa no cartório, né? Ele está descumprindo o contrato e não há pagamento prévio de indenização. Então vamos aqui analisar as alternativas. A letra A diz assim: a medida é nula, pois não se poderia materializar por meio de decreto, na medida em que o poder concedente deveria ter editado lei autorizativa. Falso. Lei autorizativa seria para a encampação, que é por motivo de interesse público, quando não está havendo descumprimento do contrato. Quando está havendo descumprimento, a hipótese é de caducidade e não precisa lei autorizativa, basta o decreto. Então a letra A está errada. Letra B. Após o devido processo administrativo, a constatação de inexecução do contrato deve ensejar a sua extinção, constituindo o caso a justificadora da encampação que independe de interesse público. Falso, vimos que o caso aqui não é de encampação, é de caducidade. A letra C. O poder concedente, declarada a intervenção,
deverá, no prazo de 30 dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar as responsabilidades, assegurar o direito de ampla defesa. Verdade, esse prazo de 30 dias está previsto na Lei 8987. Então, olha, tem um decreto, decretou aqui a intervenção, conforme disse enunciado da questão, e aí, após o decreto, tem 30 dias para iniciar o procedimento administrativo disciplinar, dentro do qual, ou seja, dentro do procedimento administrativo, irá se assegurar ampla defesa contraditória, e esse procedimento administrativo deve durar 180 dias. Então, do decreto até o final do processo administrativo, no máximo 210 dias, porque decreto 30 dias no máximo para instaurar o processo administrativo. Instaurou o processo administrativo, tem 180 dias para concluir o processo administrativo, sendo que a ampla defesa do contraditório não é para o decreto. A ampla defesa do contraditório é dentro do processo administrativo que foi instaurado no prazo de 30 dias do decreto. Compreendendo? Então, essa letra C está certinha, tá? A letra C aqui, questão 10. E a letra D de dado diz assim: a administração do serviço, cessada a intervenção e caso não seja extinta a concessão, será devolvida à concessionária. Até aí tudo bem. Independentemente da prestação de contas do devedor. Aqui é falso, é claro que tem de ter. É claro que tem de ter prestação de contas, isso está na lei, ok? Então eu trouxe aqui para vocês um quadro resumo da intervenção. Aqui nós falamos, né? Na letra C, não é possível que eu estava de novo sem a questão na tela. Foi isso mesmo? Então aqui é a letra C, ok? E eu trouxe aqui esse quadro da intervenção dos artigos 32 a 34 da Lei 8987 de 95. Tem aqui o objetivo da intervenção, isso tudo até dá no enunciado da questão. A forma, que é o decreto, contendo a designação do interventor, prazo, objetivos e limites, isso está no enunciado da questão, artigos 32 a 34 da Lei 8987. O prazo para instaurar o procedimento administrativo, após o decreto, 30 dias. E o prazo para a conclusão do procedimento, 180 dias. Tem ou não ampla defesa? Para o decreto, não, mas para o procedimento administrativo é assegurada a ampla defesa e o contraditório. E quais são os casos de nulidade e de indenização concessionária? É quando a intervenção não observar os pressupostos legais e regulamentares, aí o serviço deve ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo do direito de indenização. E também haverá nulidade quando o procedimento administrativo não for concluído no prazo de até 180 dias. Concluída, cessada a intervenção, que inclusive isso está na questão, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, está no artigo 34, precedida, olha aqui, ó, prestação de contas pelo interventor. Teve uma alternativa que disse que não havia previsão de prestação. Óbvio que tem que ter prestação de contas do interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. Então, diante disso, questão 10, a resposta é letra C. E sigamos aqui para a nossa penúltima questão, de número 11. Espero que estejam todos vivos aí, ok? É a questão do exame 43, 2025, que disse assim: Rodrigo agrediu fisicamente seu desafeto Afonso quando estava no exercício de suas atribuições como servidor público do Estado Alfa, em decorrência de uma desavença entre eles, no momento em que realizava o atendimento público. Então imagina, o Rodrigo, servidor público, agrediu fisicamente Afonso, que era um cidadão que estava sendo lá atendido. Em razão dos danos sofridos, Afonso ajuizou a ação de responsabilidade, então já estamos aqui no tema responsabilidade civil, em face do mencionado ente federativo. Depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, o pagamento da quantia indenizatória de R$20 mil,
o Estado alfa ajuizou a ação de regresso em desfavor de Rodrigo, com vistas a obter ressarcimento erário. O então agente público foi citado na última segunda-feira, motivo pelo qual procurou você como advogado para a realização da defesa, né? Se foi citado, qual é a peça, gente? Foi citado no processo judicial. Qual é a peça a ser apresentada? Contestação, beleza? Assinale a opção que indica corretamente a orientação jurídica que você prestou e que deve constar da contestação na ação de regresso em que Rodrigo é demandado. Então, olha só, pessoal, só para a gente fazer uma brevíssima revisão aqui. Falou em responsabilidade civil, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. 37, parágrafo 6º, que diz: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva com base na teoria do risco. Bora lá, pessoal? Risco administrativo, que é aquele que admite a adoção de excludente de responsabilidade, como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Em oposição à teoria do risco integral, que é aquela que não admite excludente de responsabilidade. Agora, na ação de regresso, que o Estado deve propor contra o servidor, caso ele seja condenado, essa ação de regresso contra o servidor, para que ele indenize o Estado do prejuízo que o Estado pagou ao particular ofendido, a ação de regresso depende de quê? Da demonstração de dolo ou culpa. Então, a ação de regresso abrangerá sempre uma responsabilidade subjetiva. A responsabilidade do agente público na ação de regresso será sempre subjetiva. Não tenho medo da palavra sempre. A responsabilidade do agente público na ação de regresso será sempre subjetiva, dependente da demonstração de dolo ou culpa. E o STF já fixou tese sobre o que eu vou falar aqui agora. Não cabe litisconsórcio passivo entre o Estado e o agente público. O particular ofendido deverá propor ação exclusivamente contra o Estado. Não poderá propor ação diretamente contra o agente público e nem contra o Estado e o agente público conjuntamente formando litisconsórcio passivo. Não pode! Só há uma única conduta, uma conduta correta ao particular ofendido. O que é que ele faz? Ingressa com ação contra o Estado. Ponto final. Qualquer outra coisa está errado ou errada. E aí o Estado, se for condenado, ingressa com ação de regresso contra o agente público. Só existe este procedimento correto. Compreenderam? Vamos lá. Vamos aqui às alternativas. Letra A. A responsabilidade civil do Estado é objetiva com base na teoria do risco integral. Falso. É risco administrativo. A responsabilidade civil é objetiva com base na teoria do risco administrativo, tanto para Rodrigo quanto para o Estado. Falso. Para Rodrigo, a responsabilidade será sempre subjetiva. C. A responsabilidade civil é subjetiva na situação de Rodrigo, sendo necessária a demonstração de dolo ou culpa na ação de regresso em questão, a qual foi ajuizada em decorrência da condenação do Estado, fundada a sua responsabilização objetiva com base na teoria do risco administrativo. Olha que lindo! Resposta da questão 11, letra C de quê? De coração. Tá? E a letra D diz: a responsabilidade civil é subjetiva tanto para o Rodrigo quanto para o Estado. Falso também. Responsabilidade do Estado é objetiva em regra. Então, questão 11, letra C de casa, letra C de coração. Ah, professor, mas eu ouvi alguma coisa sobre responsabilidade subjetiva para o Estado. É verdade isso? Muita calma nessa hora. É o seguinte. Há um entendimento, inclusive jurisprudencial, que diz o seguinte: quando o dano decorre de uma conduta omissiva, a responsabilidade do Estado seria subjetiva, mas isso está bem problemático, porque o STJ e o STF
tem decisões díspares acerca desse assunto. Então, em tese, em princípio, como é que eu me oriento na prova? Falou simplesmente responsabilidade do Estado? Eu digo assim, responsabilidade objetiva com base na teoria do risco administrativo. Pronto. Agora, uma questão que falasse especificamente, olha, considere que foi um dano decorrente de uma omissão genérica. Uma omissão genérica. Se a questão especificar a omissão genérica, aí complica. Porque tem na jurisprudência do STJ entendimento de que a responsabilidade aí seria subjetiva, quando o dano decorre de omissão genérica, porque se for um dano decorrente de omissão específica, na doutrina, é lá no Tratado de Responsabilidade Civil de Sérgio Cavalieri que faz essa distinção, omissão genérica, omissão específica. Se o dano decorre de omissão específica, sendo uma omissão imprópria, a responsabilidade decorrente de omissão específica continua sendo uma responsabilidade objetiva, que é quando o Estado tem o dever de garantir, por exemplo, o sujeito que está internado lá no hospital, e aí o médico público não ministra um remédio, e aí ele vem a óbito. Uma responsabilidade objetiva, porque a omissão específica é dirigida àquela pessoa em especial. Mas uma omissão genérica, buraco na pista, atinge todo mundo, o sujeito se arrebentou lá no buraco. Omissão genérica, aí é responsabilidade subjetiva. Agora, a responsabilidade subjetiva com base na teoria da culpa comum ou civil? Não. Responsabilidade subjetiva com base na teoria da culpa anônima, culpa administrativa, do serviço ou especial. Então, culpa administrativa, culpa do serviço, culpa anônima ou culpa especial, que é aquela que se funda na falta do serviço. O serviço inexistente, o serviço não prestado ou prestado com retardo. Então, somente uma questão que fala expressamente sobre omissão genérica, acredito que o examinador está querendo aí responsabilidade subjetiva do Estado. Mas falou simplesmente responsabilidade do Estado, eu iria na responsabilidade objetiva com base na teoria do risco administrativo, ok? Chegamos, meus amigos, na última questão, quase chegando aqui a 2 horas já, que é uma questão sobre controle. Olha só, Evandro Santos, prefeito do município Gama, tem dúvidas acerca da operacionalização do controle externo do julgamento das contas. Quem é que julga as contas do prefeito, minha gente? Câmara Municipal. Com parecer de quem? Do Tribunal de Contas. Aí pode ser Tribunal de Contas, onde não houver Tribunal de Contas dos municípios, né? Ou então para aqueles tribunais de contas do município, como tem em São Paulo, que já existia quando a Constituição de 88 saiu, então vai ser aquele Tribunal de Contas. Mas a Constituição Federal, em 88, vedou a criação, né, de novos tribunais de contas do município. Agora nós podemos ter como órgãos estaduais, o Tribunal de Contas do Estado, para julgar as contas dos estados, do Estado, e o Tribunal de Contas dos municípios, que é um órgão estadual responsável pelo julgamento das contas de cada município. Aí vai depender da estrutura do Estado, para saber quem é que vai julgar a conta lá, quem é que vai dar esse parecer. Não é referente à conta do município, mas o julgamento é da Câmara Municipal. Sendo que o parecer do Tribunal de Contas pode ser derrubado pela Câmara, né? Qual é o percentual, qual é o quórum? Quem lembra? 2 terços, né? Então vamos ver aqui a questão. Evandro, prefeito do município Gama, tem dúvidas acerca da operacionalização do controle externo do julgamento de contas, que deve anualmente prestar ao Legislativo, Câmara Municipal. Em razão disso, questionou a sua assessoria jurídica acerca dos trâmites necessários para tanto. Sobre a situação hipotética apresentada, assinale a opção que apresenta a resposta correta a ser dada pela assessoria jurídica. Vou colocar aqui para vocês logo, ó. O artigo é artigo 31, parágrafo, aqui, 31, parágrafo 3º da Constituição. A fiscalização do município, olha só, será exercida por quem? Pelo Poder Legislativo Municipal. Então não é nem pelo Poder Legislativo Federal e nem pelo Poder Legislativo Estadual. Tá? Mediante controle externo
e pelo sistema de controle interno. Então, controle externo e controle interno do próprio Poder Executivo Municipal. O controle externo da Câmara Municipal, olha aqui, quem é que exerce o controle externo? Câmara Municipal, será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município. Que aí depende. Não é? No estado da Bahia tem o Tribunal de Contas do Estado e tem o Tribunal de Contas dos municípios, que é um órgão estadual. Ou dos conselhos ou tribunais de contas do município, onde houver. Por exemplo, São Paulo tem, porque quando a Constituição de 88 saiu, já tinha. Mas olha o parágrafo 4º, é vedada a criação de tribunais, conselhos e órgãos de contas municipais. Então, não pode criar mais. O município hoje quero criar um tribunal de contas aqui no município, não pode mais. Aquilo que já existia, como o de São Paulo, com a Constituição de 80, quando saiu a Constituição de 88, permanece, mas não pode criar outro. Aí, o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Então, veja, o Tribunal de Contas, em realidade, ele vai julgar as contas do prefeito? Não, vai emitir o parecer. Quem vai julgar as contas é o Legislativo, Municipal, Câmara de Vereadores. Agora, a Câmara Municipal, em princípio, deve acatar o parecer do Tribunal de Contas, o parecer prévio, só podendo derrubar o parecer do Tribunal de Contas por decisão de 2/3 dos membros da Câmara, ok? Depois do parágrafo 3º, diz que as contas dos municípios ficarão à disposição durante 60 dias, já caiu isso, gente, grava o prazo, anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Então, qualquer contribuinte, eu, você, qualquer contribuinte, as contas dos municípios durante 60 dias tem que ficar à disposição para a gente ir lá verificar se está tudo certo. Ok? Então, diante disso, voltemos aqui às alternativas. O julgamento das contas será realizado exclusivamente pela Corte de Contas competente, não é pela Corte de Contas. A Corte de Contas dá o parecer. Quem julga é o Legislativo Municipal, Câmara de Vereadores. B. As contas anuais serão prestadas e julgadas exclusivamente pela Câmara Municipal, independentemente da atuação da Corte de Contas ou não. Vimos que a Corte de Contas tem que dar um parecer, que inclusive só poderá deixar de prevalecer, ou seja, só poderá ser derrubado por voto de 2/3 da Câmara. Letra C. O julgamento das contas anuais caberá à Assembleia Legislativa do Estado? Não. Aí é Poder Legislativo Estadual. Ele deve ser feito pelo Poder Legislativo Municipal. Questão de autonomia política. E D. O julgamento das contas dependerá da elaboração de parecer prévio pela Corte de Contas competente, cuja conclusão só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 do membro da Câmara Municipal. Pronto, perfeito. Questão 12, letra D de dado, exatamente conforme nós vimos aqui no artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, meus amigos, questão 12, letra D de dado, estamos aqui chegando ao final de mais uma transmissão. Então, estou aqui em cima agora, coloquei aqui em cima. Então, eu desejo aí bons estudos. Espero que tenham aproveitado bastante a nossa aula estratégica. Nessas 12 questões, nós passamos praticamente por todos os temas mais importantes aqui do nosso exame. O nosso exame da OAB, referente à matéria de direito administrativo. Foi um prazer estar com vocês. Aguardo lá, coloquei aqui no Instagram, olha aqui, ó. Então tem o Alexandre Medeiros Prof. Então podem entrar lá, vai ser uma satisfação muito grande receber um direct lá falando da aula, ou eventualmente alguma dúvida. Será uma satisfação, terei toda a satisfação também de responder. Então, já chegando a quase 2 horas, agora eu deixarei vocês em paz, para que possam revisar e estudar, e nós nos encontraremos aí em eventuais novas aulas e novas transmissões.